Jason e Emily. Parte 2. O espelho do lago. A noite tinha engolido a floresta inteira. A lua mal atravessava as nuvens pesadas, e o vento assobiava como se estivesse tentando avisar alguém para não prosseguir. O lago cristalino de Crystal Lake refletia uma superfície calma, mas a calma era apenas aparência. Embaixo daquela água escura havia histórias demais, segredos demais e sangue demais. Emily caminhava devagar, os sapatos molhados afundando na terra encharcada. O cheiro de ferrugem ainda grudava no ar. O mesmo cheiro metálico que ela sentira quando vira o Jason pela primeira vez. O corpo dela ainda tremia por dentro, mesmo horas depois do massacre na cabana. Ela não sabia como, mas tinha escapado. E agora? Agora parecia que a floresta não queria deixá-la ir. O celular estava sem sinal. O relógio travado em 3 horas e 7 minutos da madrugada. E a cada passo, o barulho dos galhos quebrando atrás dela parecia não ser só dela. A sombra no lago. Ela parou na beira do lago. O vento ficou mais forte, levantando pequenas ondas. Olhou para a água e se viu refletida ali. Mas não estava sozinha. Atrás de sua imagem havia outra, alta, com uma máscara branca rachada. Jason. Emily girou o corpo tão rápido que quase caiu, mas atrás dela não havia nada. Só a floresta, escura, úmida, silenciosa demais. O coração dela batia como um tambor dentro do peito. Voltou os olhos para o lago, e o reflexo ainda estava lá. Jason parado, sem se mover, sem respirar. Como se a própria água tivesse memorizado sua presença. Ela não aguentou olhar por mais tempo. Saiu correndo pela trilha, os galhos arranhando sua pele, as sombras se esticando como braços tentando agarrá-la. O som do facão. Depois de alguns minutos de corrida, Emily parou para recuperar o ar. Encostou-se em uma árvore grossa, tentando silenciar a própria respiração. Foi então que ouviu. Shink, shink. O som metálico arrastando no chão. Um facão. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Estava sozinha, perdida, mas não completamente. Ele estava ali, sempre estava. O silêncio da floresta agora era quebrado apenas pelo arrastar lento do facão contra as pedras, cada vez mais perto, cada vez mais nítido. Emily fechou os olhos, tentando se convencer de que era apenas sua mente. Mas quando abriu, havia uma sombra se movendo entre as árvores, grande demais para ser humana. Jason, a cabana abandonada. Sem pensar, ela correu de novo. Os pés a levaram até uma cabana caída, quase engolida pelo mato. A porta estava semi-aberta, rangendo com o vento. Ela empurrou e entrou, segurando a respiração. O lugar fedia a mofo, sangue seco e madeira podre. Lá dentro, encontrou um espelho quebrado encostado na parede. Os cacos refletiam imagens distorcidas, múltiplos pedaços dela mesma, mas no pedaço maior, a máscara. Jason aparecia atrás dela, parado, imóvel. Ela girou outra vez desesperada. Nada. O espelho ria dela, não com som, mas com reflexo. Cada vez que ela piscava, a imagem de Jason ficava mais próxima, mais nítida, como se ele estivesse atravessando aquele vidro para o mundo real. Emily caiu de joelhos, os dedos pressionando os ouvidos, tentando bloquear tudo. Não é real, não é real, não é real. Mas ela sabia que era. O peso da floresta. O tempo parecia não passar. A cabana inteira vibrava com passos pesados, lentos, ritmados. Jason andava em círculos lá fora, rondando como uma fera paciente. Emily olhou pela fresta da janela. A lua iluminava apenas parte da floresta, mas o que ela viu congelou sua alma. Jason estava lá fora, segurando o seu facão, mas parado, sem se mover, como uma estátua. Só que não havia um, havia 2, 3, 4. A cada vez que ela piscava, mais uma figura dele surgia entre as árvores. Como se o próprio lugar tivesse se transformado em Jason. Uma legião de máscaras brancas, todas viradas para ela. Silenciosas, imóveis. Ela tropeçou para trás, derrubando o espelho. O vidro se quebrou em 1000 pedaços. E foi nesse instante que ouviu o som que a fez perder o ar. O barulho da porta rangendo. Alguém tinha entrado. O massacre da lembrança. Jason estava dentro. O facão arrastando pelo assoalho. O peso dos passos rachando a madeira. Emily tentou correr para a porta lateral, mas ele já estava lá. Girou para a janela. Jason estava lá também. As máscaras, os reflexos, as sombras. Tudo era Jason. A cabana inteira era ele. Ela caiu no chão, chorando, as mãos cobertas de cortes pelos cacos de vidro. Mas foi então que percebeu algo. Os reflexos mostravam Jason se movendo, mas o corpo real não.
O Jason de carne estava parado, silencioso. Era como se estivesse esperando. Emily levantou um caco de vidro como faca, a respiração acelerada, encarando-o. Se você vai me matar, então faz logo! Gritou, a voz rachada de medo e ódio. E então, pela primeira vez, Emily ouviu. Não era voz. Era um som seco, sufocado, como o sopro de um morto tentando falar. Li, o espelho vivo. As luzes da lua atravessaram o teto da cabana e bateram nos cacos do espelho caído. E naquele reflexo, Emily viu algo pior que a própria morte. Não era Jason. Era ela mesma, usando a máscara, segurando o facão. Os reflexos se moveram sem que ela se movesse, sorrindo de uma forma impossível. O caco de vidro em sua mão ficou pesado, como se fosse o facão dele. A cada respiração, ela sentia o peso de Jason entrando em seu corpo, na sua mente, nos seus ossos. Não era mais apenas ele caçando. Era o lago, a floresta, os mortos, todos querendo que ela se tornasse parte da maldição. Emily gritou, esmagando o vidro contra o chão, tentando quebrar a imagem, mas nada adiantava. Os reflexos continuavam rindo, continuavam mostrando uma versão dela. Assassina! A escolha. O facão de Jason bateu contra o chão a centímetros dela. A madeira quebrou, espalhando farpas. Ele a encarava de cima, o corpo enorme, inabalável. Emily levantou os olhos, ainda com lágrimas, mas agora com algo diferente. Ódio. Ela agarrou o facão caída no chão. O verdadeiro, não o reflexo. A lâmina ainda pingava com o sangue da última vítima. Por um instante, Jason não fez nada. Apenas a olhou. Era como se estivesse oferecendo, como se sempre tivesse sido isso. Transformá-la. A floresta gritou com o vento, as árvores se curvaram, o lago espirrou sem motivo, o mundo parecia segurar a respiração. E então, o silêncio foi quebrado pelo primeiro golpe, o fim que não acaba. Ninguém sabe o que aconteceu depois. Alguns dizem que Emily correu, sobreviveu e nunca mais voltou para aquele lugar. Outros juram que desde aquela noite há duas figuras rondando o lago. Uma delas, a mesma máscara rachada de sempre. A outra, menor, mais ágil, mas com olhos que brilham no escuro. E às vezes, quando a lua se reflete na água, não se vê mais Jason sozinho. Se vê Jason